Salve, salve, segundo ano, tudo bem com vocês? Pessoal, estamos aqui estudando botânica na biologia 2, né? E nós falamos aí das briófitas, né? As plantinhas avasculares. E agora, seguindo, vamos falar das pteridófitas, tá? Começou aqui a surgir os vasos condutores, né? O xilema e o floema. Então aqui são plantas vasculares, tá certo? Plantas aqui que se destacam já, né? Por apresentar esses vasos, né? Então vamos falar um pouquinho delas aqui, gente, ó. Características das pteridófitas. Bom, são criptógamas, né, que apresentam vasos condutores de seiva, xilema e floema. Gleison, o que são criptógamas, né? A gente viu aí que na divisão da botânica existem as criptógamas e as fanerógamas. Tá? As criptógamas são vegetais que não apresentam nem flores nem sementes. Tá? E as fanerógamas já são vegetais que apresentam flores e sementes. Então, no caso aqui das criptógamas, se enquadram briófitas e pteridófitas. Beleza? Como elas já apresentam vasos condutores, o xilema e o floema, a gente diz que elas são traqueófitas, tá certo? Ou seja, uma nova classificação aí, né, para as plantas que apresentam vasos condutores, ou seja, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, tá bom? Então, assim, apresentam aqui estruturas típicas de vasos condutores, como, por exemplo, elementos de vaso, né, e elemento de tubo crivado, tá? Ou seja, são estruturas aqui por onde irão passar a seiva bruta e a seiva elaborada, tá certo? Então, nesses vasos condutores, eles apresentam essas estruturas aqui microscópicas, esses furinhos, né, que ajudam aí na distribuição dos nutrientes para a planta, tá bom? São plantas ornamentais, né, são utilizadas aí para enfeitar ambientações, né? Ah, a samambaia lá na casa da vovó, Gleison, ela tá pendurada na parede, né? Um jarro com correntes, e a gente observa somente as folhas para fora. Exatamente isso aqui, ó, né? Elas são plantas, né, de ambientação, né? Que deixam locais bonitos, né, para enfeitar, tá? Ou seja, o caule dela fica totalmente enterrado, porque elas apresentam caules subterrâneos, tá certo? Então o que a gente costuma ver são somente as folhas, tá certo? Bom, os gametófitos são reduzidos, tá? E os esporófitos são a fase predominante do ciclo de vida, tá? Então, diferente lá das briófitas, né? Nas pteridófitas, o esporófito é que é a fase predominante, tá? Formação de uma estrutura hermafrodita chamada prótalo, aqui, né? Uma estrutura que vai produzir, né, ambas as partes, tá? Ou seja, arquegônios e anterídeos, né? Os arquegônios irão produzir os gametófitos, né? No caso femininos, tá? As zoosferas, e os anterídeos irão produzir os gametófitos masculinos, os anterozoides, tá bom? E também a gente costuma observar nessas plantas uns pontinhos pretos, né, que surgem aqui nas folhas dessas plantas aqui, tá? Que são chamados de soros, tá? Os soros, eles vão abrir durante o período reprodutivo e vão liberar aqui os esporângios que vão dar início aqui ao ciclo de vida, tá bom? Bom, quem são as pteridófitas, né? Vamos falar aqui dos principais exemplos aqui de pteridófitas. Nós temos aqui as samambaias, né? Plantas altamente conhecidas aqui, né? Plantas ornamentais, acho que quase todo mundo já viu aqui uma planta como essa daqui. As avencas, tá? Exemplos também aqui de pteridófitas, né? Muito bonitas, tá? Os licopódios, tá? As selaginelas e as cavalinhas. Então, nós temos aqui, portanto, os 5 exemplares de pteridófitas aí, conhecidas aí pelo mundo, tá bom? Bom, a organização corporal das pteridófitas. São plantas que apresentam apenas raiz, caule e folha, tá? Mais nada, né? Você viu lá que as briófitas, elas apresentam rizoide, cauloide e filóide, né? Projeto de raiz, projeto de caule e projeto de folha. Aqui a gente vai ter aqui uma raiz mesmo, tá? Um caule e folhas, tá? A raiz, ela apresenta as mesmas funções, né, que uma raiz de uma planta superior apresenta, tá? Fixação da planta no solo, vai prender a planta, né? E absorção de nutrientes minerais, ou seja, né, as raízes, elas vão absorver nutrientes e vão passar diretamente aqui para o caule. O caule, por sua vez, dessas plantas, ele é um caule subterrâneo, é um caule que fica enterrado junto com as raízes, tá? Eu vou chamar esse caule de rizoma, tá bom? Então, assim, ele vai realizar a função que um caule normal realiza,
né, sustentação de folhas, e também, né, ele vai servir para conduzir seiva bruta e seiva elaborada, né? Já que apresenta vasos condutores essa planta, então, né, esses vasos eles vão passar por dentro desse caule e vão até as folhas, tá certo? Bom, o caule, né, é chamado rizoma, que no caso ele é totalmente subterrâneo, ele é enterrado, tá certo? E a folha, gente, né, são estruturas laminares, né, rica em cloroplastos, tá? Que vão organelas importantes aí, né, para fotossíntese, tá certo? E costuma ter esses soros aqui já quando estão próximos do período reprodutivo, tá bom? A folha da samambaia, pessoal, ela é uma folha composta em folíolos, tá? Ou seja, cada pedacinho desse daqui eu vou chamar de folíolo, tá certo? Ela apresenta também estruturas denominadas báculos, tá? Que são presos aqui diretamente ao rizoma, que podem ou não originar folhas compostas, tá certo? A gente costuma chamar os báculos de folhas jovens, tá certo? Bom, aqui é mostrando, né, a organização corporal de uma avenca, tá? Mostrando aqui exatamente os báculos, né, ó, que vão originar outras folhas também nas avencas. As raízes também, ó, né, são presas diretamente ao rizoma, o caule rastejante, né, subterrâneo, ó, tá? Bem parecido aí com o da samambaia, né? E aqui é mais uma vez mostrando o da samambaia, tá bom? Bom, essas plantas elas apresentam aí uma estrutura mais evoluída, né, do que as briófitas. Então elas apresentam aqui sistemas dérmicos, né, sistemas vasculares, tá? Sistemas de preenchimento, né? Existem aqui já tecidos vegetais que já estão sofrendo aí uma evolução maior, tá bom? Então assim, o sistema dérmico dessas plantas, pessoal, é a camada mais externa das partes das plantas, ou seja, ele vai preencher, ele vai formar, né, vai revestir, no caso, a parte mais externa das plantas, ou seja, ele está presente tanto na folha, sistema dérmico, né, formando exatamente aqui a epiderme da folha, vai formar a epiderme do caule e vai formar a epiderme também da raiz. Então note que eles estão presentes aqui em todas as partes aqui externas, né, no caso aqui das plantas. Tá? E a função desse sistema dérmico é exatamente proteger o que está dentro, né? Proteger as partes internas, proteger os tecidos internos, tá certo? O sistema vascular, nós já falamos aí do xilema e do floema. O xilema, ele é o vasocondutor de seiva bruta, ou seja, ele vai sugar nutrientes, né? Ele vai conduzir, no caso, nutrientes, né, inorgânicos ou minerais, como por exemplo, água e sais minerais. Né? A raiz, no caso, ela absorve esses nutrientes, manda diretamente para o xilema, e o xilema sai conduzindo esses nutrientes minerais, certo? Para outras partes da planta, ok? O floema já é o contrário, né? Ele vai conduzir agora seiva elaborada, tá certo? O xilema, ele vai, no caso, conduzir glicose, né? Nutrientes orgânicos, tá certo? Então, geralmente, o xilema, ele sobe nas plantas, né, nas plantas mais evoluídas, ele sobe levando a água, os sais minerais, e o floema desce, né, trazendo glicose das folhas, né, passando pelo caule e indo até as raízes. Tá bom? Então a gente tem aqui, né, os dois vasos condutores aqui, né, formando o sistema vascular ou condutor dessas plantas. E o sistema de preenchimento, a gente tem aqui os parênquimas, né, que é toda essa região aqui, né, é de preenchimento aqui, né, ó. Tá? A gente tem aí os parênquimas, né? Aí a gente tem parênquimas que são ricos em cloroplastos, né? A gente chama de parênquima clorofiliano, tá certo? Parênquima palissádio, parênquima lacunoso, isso a gente vai encontrar nas folhas, tá certo? Ou seja, tudo que vai preencher, né, a gente tem aqui, né, que vai ocupar espaços internos, a gente vai ter os parênquimas, beleza? Bom, e a reprodução e o ciclo de vida das pteridófitas, né? Gente, elas apresentam reprodução assexuada por brotamento. Como é que vai acontecer? Fragmentação do rizoma, né? Um pedaço do rizoma vai se desprender e esse pedaço ele pode dar origem a uma nova planta, tá certo? E a reprodução sexuada dessas plantas, ela pode acontecer de duas formas, tá? A gente tem aqui a homosporia, tá? O que é que acontece, Deus? Os esporófitos produzem por meiose esporos de um único tipo. Tá? Cada esporo dá origem a um único tipo de gametófito que vai desenvolver tanto gametângios femininos como gametângios masculinos. Né? Então a gente tem aqui, no caso do prótalo, né, que vai estar originando aqui os dois gametângios, tá certo? Né? A gente já falou aqui que é a estrutura hermafrodita dessas plantas. E o ciclo por heterosporia,
né, a gente tem aqui os esporófitos, eles produzem por meiose 2 tipos distintos de esporos, né? Um geralmente grande chamado megásporo, tá? Que vai dar origem ao gametófito feminino, e outro normalmente pequeno chamado micrósporo, que vai dar origem ao gametófito masculino, né? Então aqui, ó, os gametófitos, né, ó, os esporos vão estar originando exatamente aqui o maior e o menor, tá? O que nós teremos aí então completando, né, o ciclo de vida dessas plantas, tá? Vamos ver aqui um videozinho falando sobre as avencas, tá? Eu achei curioso. Segredo das avencas. O mundo invisível das avencas revela-se quando a olhamos mais de perto. Uma alternância de gerações. Uma planta que produz esporos. Uma outra que gera gametas. Descobrimos que ela é hermafrodita. Gera tanto gametas masculinos quanto femininos. Na adaptação da água, uma atração. O sexo das águas, a alternância de gerações. Uma espetacular adaptação da natureza. O curioso circuito reprodutivo das avencas é chamado de alternância de gerações por ter uma fase assexuada seguida de outra sexuada. Vocês notaram que isso aqui acontece também no ciclo das samambaias, né? Em ambiente úmido e sombreado, é a que produz milhões de esporos. Tem vida mais longa, é assexuada e predominante. Chama-se esporófito. A fase do protalo, minúsculos talos temporários, resultante da germinação de esporos na presença de água doce, é a que produz gametas. Essa é a fase sexuada e hermafrodita das avencas. Chama-se gametófito. Conquistando ambientes vazios, reproduzindo-se em áreas úmidas, depositando material orgânico sobre o solo estéril, as avencas criaram condições para a ocupação da terra pelos insetos e invertebrados, multiplicando a biodiversidade do planeta. A partir de agora, olhe para a natureza com outros olhos. O que lhe parecia invisível se revelará em um novo e atento olhar. Tudo é parte do todo. Surpreenda-se com novas descobertas. O mundo invisível não é tão invisível quanto sugere. A natureza revela-se a todos que a olharem com outro olhar. Mais do que um olhar, um sentimento ampliado. Abra sua mente. Descubra a presença da natureza nos mais improváveis lugares. Você é a parte dela. Esta descoberta é certamente a mais extraordinária e espetacular aventura da raça humana no planeta Terra. Descobertas. E aí, galera, gostaram, né? Vocês viram aí, né, a explicação do ciclo de vida aí das avencas, muito parecido com o das samambaias, tá certo? E aí, vocês viram que ele realiza aí uma alternância de gerações, né? Ele tem uma fase assexuada e uma fase sexuada também, como acontece lá nos ciclos, né, isosporados, desculpa, né, pela homosporia e a heterosporia, tá bom? Pessoal, valeu, obrigado, até a próxima.